Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Nesse vídeo falaremos sobre a rodada de quinta-feira, dia 10 de março, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Primeiro prognóstico do dia, mas antes, lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido pra vocês, tamo junto sempre, time. Campeonato Paulista, São Paulo versus Palmeiras, às 20h30 no Morumbi, casa do São Paulo. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação, né? O Campeonato Paulista ele é dividido por grupos. O São Paulo lidera o seu grupo na primeira colocação com 17 pontos e o Palmeiras também liderando o seu grupo na primeira colocação com 20 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. O São Paulo jogando em casa, das 5 últimas partidas, não sabe o que é derrota. São 3 vitórias e 2 empates. E a última vitória aqui do São Paulo, muito importante, venceu um clássico contra o Corinthians. Falando de mercado de gols, acaba sendo um time mais under. Apenas a partida aqui contra o Juventude, se eu não me engano, foi pelo Campeonato Brasileiro, que foi um 3-1. As demais placares under, né? 0-0, 1-0, 0-0 e 1-0. Tudo abaixo aí de 1,5 gols. Então a gente pode classificar como placares under, abaixo. Agora o Palmeiras, como visitante, dos 5 últimos jogos, tem aqui 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Acaba empatando bastante como visitante. Falando de mercado de gols, o Palmeiras tem mais uma tendência over 1,5, tá? Só um jogo aqui com a Inter de Limeira que ficou no 0-0. Olhando um pouquinho aqui o confronto histórico dos 5 últimos jogos entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, temos aqui 1, 2, 3, são 4 empates e 1 vitória do São Paulo. Ou seja, um clássico que empata pra caramba. Se a gente olhar aqui a questão de mercado de gols, percebam aqui que as partidas não excedem o over 2,5, tá, time? Ó, 1-1, 1-1, 2-0, 0-0 e 1-1. O que é o over 2,5? Acima de 2,5 gols. Todos os placares aqui com no máximo 2 gols, tá? Liga Europa, Europa League, Atalanta versus Leverkusen às 17 horas, jogo na Itália, casa do Atalanta. Olhando aqui a race das equipes, o Atalanta jogando em sua maioria dos jogos analisados aqui na Itália, o campeonato italiano, claro. Temos aqui dos 10 últimos jogos em casa 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. É um time que apresenta aí derrotas e vitórias em casa. Falando de mercado de gols, a Atalanta é um time bem over, placares aqui over 1,5 e over 2,5, batendo com muita facilidade. O Leverkusen jogando como visitante, os 10 últimos jogos aqui analisados, claro, na Alemanha, apresenta aqui 4 derrotas, 3 vitórias e 3 empates. Oscila entre derrotas, vitórias e empates. E falando de mercado de gols, é um time também extremamente over, tá? Percebam aqui que placares bem elásticos, né? Over 1,5 e over 2,5 batendo em alta. Aqui ainda na Liga Europa, vamos de Barcelona versus Galatasaray, jogo às 17 horas na casa do Barça, Camp Nou. Olhando a race aqui do Barça, dos 10 últimos jogos, claro, a maioria na Espanha, temos aqui 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Oscila entre vitórias, derrotas e empates. Mas o Barcelona fez algumas contratações e o time melhorou bastante, tá legal? Falando de mercado de gols, a gente pode perceber uma boa tendência aqui de placares over 1,5, acima de 1,5 gols. Agora olhando o Galatasaray, jogando como visitante, a maioria dos jogos aqui lá na Turquia, temos aqui 5 derrotas, 4 empates e 1 vitória. Percebam que como visitante o Galatasaray praticamente não vence. Falando de mercado de gols, o Galatasaray também apresenta uma boa probabilidade em mercados over 1,5. Olhando um pouquinho o histórico, temos aqui 4 jogos, né, do Barça contra o Galatasaray na Espanha e o Barcelona tem um predomínio quase que total, né, com 1, 2, 3 vitórias e 1 empate. Todos os placares aqui batendo over 2,5, tá, time? 2,5. A gente tá aqui diariamente trazendo um conteúdo bacana para tentar de alguma maneira te ajudar no trade esportivo. Vamos fazer essa troca. A gente traz um conteúdo, você tem mais greens e você faz uma curtida e um comentário. A gente se ajuda, combinado? Muito obrigado, conto com vocês. E também não deixe de aproveitar o nosso Telegram, totalmente gratuito, com entradas, com dicas,
tudo aí bacana na palma da sua mão. Clica no link que eu vou deixar aí no comentário fixado do Telegram, depois clica em entrar, automaticamente você já faz parte do time. E claro, quem quer um conteúdo mais personalizado, com mais entradas, um volume bem legal de entradas e também greens, a gente tem o nosso plano VIP que eu também vou deixar no comentário fixado. Clica lá, dá uma olhadinha, o preço tá bem baixinho, algumas pessoas que já contrataram em menos de 2-3 dias já pagaram mensal e algumas pessoas já estão conseguindo até pagar o anual com a quantidade de greens que vem acontecendo, tá bom, pessoal? Então dá uma olhadinha lá e aproveita, chega pro lado vencedor. Bora lá, time, próxima análise, vamos de Rangers versus Crvena Zvezda, às 17 horas na Escócia, casa do Rangers. Lembrando que o Rangers foi uma grata surpresa na fase anterior, tirou nada mais nada menos do que o Borussia Dortmund, tá? Sinceramente, eu achei que o Rangers cairia, mas passou e passou com propriedade, tá legal? Vencendo inclusive o jogo lá na Alemanha. Dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui nas races. O Rangers jogando em casa, a maioria dos jogos na Escócia. Dos 10 últimos jogos, tem aqui 7 vitórias e 3 empates. Não apresenta derrotas dos 10 últimos jogos em casa. Falando de mercado de gols, é um time over, com placares aqui over 1,5 e over 2,5. O Crvena, um time da Sérvia, dos 10 últimos jogos aqui analisados, a maioria dos jogos na Sérvia, claro, tem apenas uma derrota, é um time que perde pouco como visitante, e empatou 2 e venceu 7. É uma bela race, como falei, lá na Sérvia a maioria dos jogos, tá bom? Falando de mercado de gols, também é um time over, placares aqui over 1,5, acima de 1,5 gol. Norwich versus Chelsea, às 16h30, na casa do Norwich. Olhando a tabela de classificação, o Chelsea na terceira posição com 53 pontos e o Norwich, lanterninha da competição, na 20ª posição com apenas 17 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. O Norwich jogando em casa, dos 10 últimos jogos, venceu apenas 2 partidas, empatou outras 2 e perdeu 6. Uma tendência de derrotas forte em casa, o que mostra o seu péssimo desempenho na tabela de classificação. Falando aqui de mercado de gols, é um time com placares over 1,5, mas o que me chama a atenção é que dos 10 últimos jogos do Norwich, percebam uma coisa, ele passou em branco em casa em 1, 2, 3, 4, 5 partidas, ou seja, das 10 jogadas em casa ele só fez gol em 5, aproveitamento de gols em 50%, o que sinceramente é baixo para um time que joga em casa, tá legal? Agora o Chelsea como visitante, dos 10 últimos jogos, temos aqui uma derrota, perde pouquíssimo fora de casa, empatou outras 2 e venceu 7. Uma tendência de vitórias bem acentuada aqui fora de casa. Falando de mercado de gols, o Chelsea dá uma oscilada entre placares over e under. Por que eu tô falando isso? Percebam aqui um 4-0, 3-2. Aí depois a gente tem 1-0, 1-0. Esse 1-1 fica no meio do caminho, né? Meio termo. 1-0, 1-0, aí 3-1, 2-0 e 0-0. O Chelsea alterna placares, tá? Então ele não tem muito bem definido uma tendência aqui. Mas o que me chama a atenção aqui do Chelsea é uma defesa que toma poucos gols, tá, pessoal? Olha isso aqui como visitante dos 10 últimos jogos. O Chelsea sem tomar gol, tá? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos 10 últimos jogos como visitante, ele ficou sem tomar gol em 6, tá? O que é uma bela média para quem joga fora. E essas foram as análises de hoje. Esperamos sim que todas de muitos acertos, muitos greens. Vocês não esqueceram, né? Curtiram? Curte aí, dá aquela força. Muito obrigado. Se inscreveu? Aproveita, esse conteúdo é todo de graça. Tem um amigo que curte o assunto? Compartilha com ele, o WhatsApp, o Telegram. Assim, vocês fortalecem demais e nos ajudam muito. E não menos importante, acionaram o sininho com notificações? Acionem, porque dessa maneira vocês recebem esse conteúdo em primeira mão, pegando o quê? As melhores odds de mercado. Pessoal, meu muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.